Então tá, muito bem então. Então, boa noite. Prazer em revê-los mais uma vez. Aos poucos a gente vai aumentando o nosso grupo. E é bom rever alguns irmãos que já fazia muito tempo, né? Ana Lúcia. Tem mais quem mais? Temos hoje nos visitando o Thales, né? Prazer tê-lo aqui conosco. Desejamos que o Senhor abençoe você e sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saudamos também os nossos irmãos que estão em casa participando do culto online. Desejamos também que o Senhor possa abençoá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos para o nosso texto bíblico que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 8. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 4, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Na sequência, esse texto segue o que Pedro disse anteriormente sobre o nosso dever de buscar, de desejar o genuíno leite espiritual, para que nós venhamos experimentar da bondade do Senhor revelada na palavra. E agora Pedro faz um outro desafio através de mostrar um privilégio e uma prioridade. E é interessante observar nas Escrituras os inúmeros privilégios que nós temos por estarmos em Cristo. Mas junto com esses privilégios, seguem também as responsabilidades, ou os deveres que acompanham as implicações desses privilégios. E eu percebo aqui um privilégio grande e uma igualmente grande responsabilidade, que por isso deve ser a nossa prioridade. Primeiro vamos observar o privilégio que nós temos pelo fato de estarmos em Cristo. Você percebe que no versículo 4, o nosso texto começa chegando-vos para Ele. É um convite para uma aproximação do Senhor Jesus. E a ideia aqui é de você se aproximar e permanecer. Não é a ideia de um encontro ocasional, mas algo proposital. E que tem um entendimento de estar ali, ou de permanecer ali. E aí Pedro, para reforçar a importância de ter essa aproximação com o Senhor, ele começa a descrever um pouco o próprio Senhor Jesus. E a primeira palavra que nós ouvimos aqui é que ele é a pedra que vive. Pedra que vive, né? Então Pedro vai chamar Jesus de pedra, e ele tem em mente, como bom judeu que ele era, textos do Antigo Testamento que refletem essa profecia. Por exemplo, talvez ele estivesse pensando no que o profeta Isaías diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada,
pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Isaías 28, versículo 16. Ou talvez o Salmo 118, 22, onde diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Por ora, a gente observa que Pedro se refere a Jesus como sendo uma pedra que vive. E é paradoxal essa ideia, porque pedra, na nossa compreensão, é algo que não tem vida, que não expressa, não tem expressão de vida. Mas Jesus é a pedra, porque ele está se referindo à linguagem usada no Antigo Testamento para se referir a Jesus, e isso é importante para o argumento que ele vai mostrar sobre o privilégio que nós temos em estarmos em Cristo. Então Jesus é a pedra que vive. E é para esta pedra que ele nos convida então para uma aproximação, para uma permanência na presença do Senhor. Não é? Agora, quem são essas pessoas? Certamente são aquelas que ele já fez referência no versículo 2 e 3, aquelas pessoas que têm sede, que anseiam pela presença do Senhor, aquelas pessoas que já creem no Senhor Jesus e agora elas desejam crescer na graça e no conhecimento dele. Conforme o versículo 3 do nosso texto, ainda do capítulo 2, que lemos na semana passada, ele diz: olha, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então essas pessoas, pela fé no Senhor Jesus, têm experimentado da bondade dele, e essas pessoas que desejam, que anseiam como um bebê, o leite genuíno, o alimento espiritual genuíno, ele está dizendo: olha, agora vocês devem se achegar a ele. Vocês devem se aproximar e permanecer na presença dele, chegando-vos para ele. E Pedro nos lembra de que essa pedra foi rejeitada. Os líderes de Jerusalém fizeram um exame nas evidências relacionadas a Jesus, nas evidências que eles entendiam a respeito do Messias no Antigo Testamento, e o veredito foi rejeitada. Então ele é essa pedra anunciada pelos profetas, mas que os líderes religiosos dos seus dias não conseguiram entender, e eles rejeitaram. E Pedro diz: olha, mas lembre-se, os homens sim, eles rejeitaram. Eles excluíram o Senhor Jesus. Jesus não encaixou na expectativa que eles tinham. Jesus não foi o Messias que atendeu à criação humana. Né? O ser humano gosta de criar os seus deuses. E ele prefere, muitas vezes, acreditar nesses deuses que ele mesmo criou. E quando o Senhor Jesus, apresentado como nas Escrituras, não encaixa, logo então eles rejeitam. E esses foram rejeitados. Mas Pedro diz: olha, para Deus ele foi eleito, ele foi escolhido, e ele é precioso. É algo de valor. É algo que traz riqueza, que traz uma grandeza por trás disso. Agora, o que ele está fazendo? Aí, no versículo 5, nós vamos encontrar o privilégio. E aí Pedro faz, então, uma relação do cristão, do crente em Jesus Cristo, e o próprio Jesus. Aí no verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados em casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Olha só, né? Nós somos agora moldados, edificados em pedras vivas. Se o nosso Senhor Jesus é pedra que vive, e se nós estamos unidos em Cristo pela fé, nós então estamos dentro dessa ligação também pedras que vivem. Não é? Somos moldados pelo Senhor Jesus. Agora, o que é que ele está fazendo? Ele está edificando uma casa espiritual
vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Né? Então, o contato ou o relacionamento do cristão, do crente, com o Senhor Jesus, a pedra que vive, ele nos dá a vida, e agora ele está nos encaixando no devido lugar, numa construção maior, que ele vai chamar aqui de casa espiritual, de templo espiritual. Isso, tanto nas Escrituras, se refere ao indivíduo, como se refere à igreja local, como casa, como templo, como habitação. Mas você percebe então que o projeto, o envolvimento do Senhor é nos edificar, nos fazer, nos moldar numa construção, numa casa espiritual. E ele mesmo é o construtor. E eu imagino que Pedro tem em mente aqui o sermão que ele ouviu de Jesus, quando Pedro fez aquela declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus sempre foi o construtor, Jesus sempre foi o planejador, o arquiteto da igreja, e ele está edificando a igreja. E Pedro está dizendo agora aqui, aqueles indivíduos que experimentaram da bondade do Senhor por meio da salvação, que agora anseiam o genuíno leite espiritual, que estão se aproximando do Senhor Jesus, permanecendo na presença dele, agora o Senhor Jesus está construindo, edificando uma casa espiritual, e dentro desse projeto, nós fazemos parte como crentes em Jesus. Né? Nós fazemos parte dessa criação ou dessa construção aqui. Então, ele está edificando de maneira individual os cristãos em um templo espiritual. Sois edificados, casa espiritual. Né? Mas ela é espiritual por quê? Porque ela abriga o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus habita. Não é? Paulo, escrevendo aos Coríntios, por 2 vezes, ele vai usar essa expressão, e no capítulo 3, verso 16, ele escreveu: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Isso é muito particular de Paulo, escrevendo aos Coríntios, porque eles se orgulhavam da sabedoria grega, eles se achavam muito sábios. Então Paulo não era espanhol, né? Pablo esse. Então Paulo, né, questionava de maneira irônica, dizendo: olha, vocês não sabem? Vocês não são sabidos? Vocês não confiam na sabedoria de vocês? Vocês não sabem, falando para os crentes, que vocês são agora santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Lá em 1 Coríntios 3, claramente Paulo está falando da igreja local. Mas o Espírito Santo habita tanto no crente, no indivíduo, como na igreja. Agora, alguém me fez essa pergunta uma vez, e eu nunca esqueci, porque eu estava começando o meu ministério, e ninguém nunca tinha perguntado. Uma pessoa inteligente, estudada e tudo, disse: pastor, eu queria saber qual lugar do meu corpo o Espírito Santo habita. Né? E na cabeça dela, ela achava que era em algum lugarzinho aqui, no cérebro, no coração, não sei. Não, a ideia de habitar é a ideia de presença. Eu não preciso pensar que o Espírito Santo habita em algum lugar no meu corpo físico, mas eu preciso entender aqui da presença do Espírito Santo. Habitação no entendimento de presença. Então, o Espírito Santo está presente. E a vida do cristão está na presença dele o tempo todo. Não é? O Senhor Jesus, no capítulo 16 de João, quando fala do outro Consolador, é aquele que veio para estar do lado. Aquele que veio para encorajar, para aconselhar, para animar. Então, a nossa vida está na presença do Espírito. Ele habita. Então, nesse sentido, nós somos o templo, como indivíduos, mas o Senhor Jesus também, através do Espírito Santo, está presente na congregação. Deus se manifesta no meio do povo dele. A igreja também é habitação, mas não necessariamente um prédio de 4 paredes, mas o povo que tem o Senhor como de fato o Senhor das suas vidas, que creem nele, quando se reúne como corpo de Cristo, é a habitação do Espírito.
Estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Estamos na presença de Deus. Por isso a adoração, o culto, ele é muito importante. O Espírito Santo é o mediador das nossas orações, é o mediador do nosso culto. Ele glorifica o Filho e ele direciona a igreja para que isso aconteça. Então Pedro está dizendo, olha, vocês têm um grande privilégio. Deus está edificando uma casa espiritual e vocês fazem parte disso. Mas para quê? Qual a razão dessa casa espiritual? Né? E aí nós temos a resposta. Para serdes, verso 5 ainda, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Olha só, mais uma vez, Pedro vai se apropriar de uma linguagem do Velho Testamento, da velha aliança, a ideia do sacerdócio, e agora ele vai chamar de sacerdote cristão, ou sacerdotes cristãos. E essa é uma doutrina defendida e ensinada, não são os únicos, mas pelos batistas ao longo da história, o sacerdócio de todo cristão. Segundo essa informação que Pedro nos passa, cada cristão é um sacerdote. Cada cristão não precisa de um mediador humano, de um substituto humano. Ele, com a sua própria vida, ele ministra a sua adoração a Deus, porque ele agora é um sacerdote. Essa é uma posição decorrente dessa ação de Jesus Cristo de nos salvar, de nos permitir experimentar da bondade dele, de criar em nós o desejo de conhecê-lo mais e mais por meio da palavra dele, de se aproximar, se achegar e permanecer na presença dele. Essa ligação com Cristo, a pedra viva, nós somos moldados, somos edificados, construídos, casa espiritual, para sermos aí sacerdócio santo. Né? Então não apenas somos pedras vivas, sendo edificados nessa grande casa espiritual para a habitação de Deus, como também nós temos o privilégio do sacerdócio santos. Não somos simplesmente uma construção, um edifício passivo onde Deus habita. Nós somos participantes ativos do culto e da adoração. Porque cada cristão é um sacerdote. Cada cristão tem autoridade para ministrar a sua adoração a Deus. Ele não precisa de um substituto, não precisa de um substituto humano. Você tem acesso à presença do Senhor através de Jesus Cristo. Todos os cristãos. Né? E esse é um ponto de privilégio que Pedro aqui está destacando. Não é? Não apenas participantes, ainda vai além, mas um tipo especial de participante. Sacerdotes. Quando você olha para a história do Velho Testamento, você vai perceber a importância que tinha no culto, na adoração do povo judeu, da velha aliança, o sacerdote era o representante máximo. Ele era o mediador, as pessoas eram assistentes. Elas traziam o sacrifício, transferia para o sacerdote fazia o resto. Eram espectadores. Na nova aliança, em Jesus Cristo, essa passividade fica no Antigo Testamento e nós somos participantes especiais. Por isso, o sacerdócio de todos os crentes. Né? Então, todos nós, nessa casa espiritual, que o Senhor Jesus, pedra viva, está edificando, está construindo, somos sacerdotes. Temos essa atuação. Nosso privilégio agora, como sacerdotes cristãos, é de nos aproximarmos a Deus com sacrifícios espirituais. Né? Não no tabernáculo do Antigo Testamento, mas no Novo, um tabernáculo, uma habitação espiritual.
que é a igreja. Não tem mais aquele altar expiatório onde era feito o sacrifício. Jesus já fez o sacrifício perfeito e completo de uma vez por todas, não necessitando mais dessa repetição. E os sacerdotes antigos são substituídos agora por aquelas pessoas que creem. Então Pedro entendia isso como um privilégio. Você que está em Cristo, que foi unido à pedra que vive, você também é uma pedra que vive por causa dessa união. Você foi construído uma casa espiritual e você foi colocado nessa casa espiritual como sacerdote. Agora, esse é o privilégio. Qual é a responsabilidade decorrente? A responsabilidade se encontra na continuação do versículo 5. A fim de quê? Para fazer o quê? Para vocês oferecer de sacrifícios espirituais, que sejam agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então, esses sacrifícios espirituais, que são agora oferecidos por vocês, que são sacerdotes, nessa nova aliança, sacrifícios agradáveis, oferecidos a Deus por meio de Jesus Cristo. O objetivo de toda essa obra de Jesus, agora nós compreendemos, é que você possa oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Mas e antes? Você não podia. Você estava morto espiritualmente. Morto nos seus delitos e nos seus pecados. Você não usufruía da comunhão com o Senhor Jesus. Você não estava unido a Ele. Mas lembre-se que Pedro falou que nós fomos gerados pela palavra, no capítulo 1. Por meio da palavra, Deus nos deu vida. E essa nova vida agora, que nos permite experimentar da bondade de Deus, nós somos despertados a desejar o alimento genuíno, revelado na palavra, onde nós experimentamos ainda mais da palavra de Jesus. E agora nós aprendemos que, uma vez que essa salvação chegou até nós, Jesus, a pedra que vive, está construindo uma casa espiritual. E nessa casa espiritual, nós somos ativos, participantes especiais. Nós somos colocados nessa casa espiritual como sacerdotes, aptos a oferecer a sacrifício agradável a Deus, sempre por meio de Jesus. Ou seja, o propósito, a finalidade da sua salvação não foi te livrar do inferno. E isso aconteceu, claro. Mas muitas vezes as pessoas pensam que Deus as salvou simplesmente para mudar o destino delas. Elas estavam destinadas à morte eterna e agora elas têm vida. É muito mais do que isso. O propósito é muito maior. O propósito é habilitar, é capacitar você para oferecer sacrifício agradável a Deus por meio de Jesus. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você estava impedido disso. Não existia essa possibilidade antes. Você estava separado. E Deus, na sua misericórdia, nos escolheu, dando-nos o privilégio de agora podermos oferecer sacrifícios agradáveis por meio de Jesus a Ele. Uma mudança radical. Não é? E aqui, irmãos, a gente encontra o sentido da vida do cristão. Qual é o sentido da minha existência? Por que que Jesus me salvou? Por que que Jesus me tirou das trevas e trouxe para a luz? Por que que Jesus fez isso? Para que eu, agora sacerdote, santo, na casa espiritual, pudesse oferecer sacrifício agradável a Ele, por meio de Jesus.
o propósito de Deus na nossa salvação é nos levar a uma vida de adoração a Ele. Uma vida onde Ele é a razão. E a nossa vida passa a ser pensada através da pessoa dele, né? Jesus, o nosso mediador, através dessa obra que ele realizou, que nos dá acesso a Deus, nos deu o objetivo de podermos levar sacrifícios agradáveis, espirituais a Deus. E isso, mais uma vez, só é possível por intermédio de Jesus. Não é por força, não é por esforço humano. Agora, se nós não formos a Jesus, se não nos achegarmos a Jesus e permanecermos desfrutando dessa presença de Jesus, nós não vamos poder ter essa experiência aqui. Ele é a pedra viva, tudo depende da nossa chegada, da nossa aproximação à pedra viva. Se nós não formos, então nós não temos vidas e, consequentemente, não somos edificados, casa espiritual, consequentemente, não nos tornamos sacerdotes santos e ficamos impossibilitados de oferecermos esse sacrifício agradável a Deus. Isso porque tudo depende de Jesus. Tudo se dá por meio de Jesus e não por nossa própria força. É por isso, então, que Pedro faz esse apelo, faz esse chamado para nós entendermos esse nosso propósito, né? Às vezes a gente encontra pessoas perguntando o sentido da vida, sem saber o sentido da vida. Olha, em qualquer faixa etária da nossa vida, qualquer fase, o propósito sempre é um: glorificar a Deus. Se você é uma criança que conhece Jesus, glorifica a Deus. Se você é um adolescente, a glória de Deus. Se você é um jovem, o propósito da sua vida é glorificar a Deus. Se você é um homem ou mulher de meia idade, ou um homem ou uma mulher idosa, o propósito é o mesmo. Se você tem saúde ou não tem saúde, o propósito continua. Então, isso para mim é o ponto de referência mais eficaz para nos ajudar na caminhada da nossa vida e experimentar menos e menos frustração na vida. Porque muitas vezes as pessoas ficam buscando propósito, tentando encontrar sentido nas coisas, nos bens, nos relacionamentos, e acaba perdendo aquilo que realmente satisfaz plenamente a sua vida, que é viver conforme o propósito do Senhor Jesus, não é? E Pedro diz que ele é valoroso, ele é precioso. No versículo 7, a citação que ele faz, olha: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Então Jesus é precioso. E isso deve nos levar a amá-lo cada vez mais, de todo o nosso coração. Jesus não é um bem entre outros, ele é o bem. Jesus não é uma riqueza entre outras, ele é a riqueza. É precioso, é preciosidade. A coisa mais significativa que nós podemos ter nessa vida é conhecer Jesus. O testemunho de Paulo, no capítulo 3 aos Filipenses, é mais ou menos isso. Ele disse: olha, diante do conhecimento de Jesus, da sublimidade do conhecimento de Jesus, eu considerei todas as outras coisas como lixo, por causa de Jesus. O sentido está em conhecer e em se relacionar com Jesus. E Paulo queria conhecê-lo mais e mais, experimentar mais e mais. Por quê? Porque ele é precioso. Ele é o único caminho capaz de nos levar até Deus. Ele é a única maneira de você estar vivo para sempre. Essa ligação, essa união com a pedra que vive. Ele é o único caminho para que você se torne habitação espiritual, habitação de Deus. Ele é a única maneira de você poder agradar a Deus. Não tem outra forma, outro caminho. E agora, ele é precioso sim para nós que cremos. E para os que creem, não há maior valor no universo do que
Jesus. Ele significa mais do que qualquer pessoa e mais do que qualquer coisa. Ele é precioso. E Ele deu a você o privilégio, através do relacionamento com Ele, oferecer sacrifício agradável a Deus. Você pode agradar a Deus. Né? Escrevendo aos Romanos 15:18, Paulo diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Né? Ele estava preparando a igreja de Roma para uma visita dele. E quando chegar lá, ele vai dizer assim: olha, eu não quero conversar, eu não quero gastar tempo falando de mim, mas eu quero falar daquelas coisas que Cristo fez por meu intermédio. E por que eu vou fazer isso? Porque para que de alguma maneira o Senhor possa usar isso para conduzir os gentios à obediência, quer por palavra, confissão, ou por obras, obediência de vida. Por que ele queria falar de Jesus? Porque é o que valia a pena. Quando ele fala para os coríntios, ele vai dizer a mesma coisa. Que não vai usar de palavras bem organizadas, de argumentação filosófica. Ele vai falar de Jesus e este crucificado. O assunto é Jesus. O objetivo é Jesus. Ele é precioso. A preciosidade de Cristo em nossos corações é essa, que através dele nós conhecemos a Deus, nós nos aproximamos a Deus, nós experimentamos a presença de Deus e nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Sem ele, nada disso é possível. Só separação, trevas e ira sobre as nossas vidas. Mas Cristo é precioso. Ele mudou o propósito da nossa vida. Mudou o rumo e nos deu um propósito nobre. Agora, talvez seja interessante a gente se perguntar: o que são esses sacrifícios espirituais? Às vezes a gente escuta muito alguém falar de sacrifício na televisão, num culto evangélico. Algumas pessoas estão convidando você para fazer um sacrifício financeiro, fazer ou um sacrifício físico, alguma coisa. Porque para eles só vai ter resultado se tiver um sacrifício físico aqui. Agora, nós sabemos que esses sacrifícios eles são oferecidos por meio de Jesus e por isso eles se tornam agradáveis a Deus. Então, esse é o objetivo da nossa existência, da nossa vida. Então, se esse é o objetivo, deve ser alguma coisa muito importante que nós devemos nos preocupar, no sentido de entender e buscar. Alguns versículos bíblicos podem nos ajudar nesse entendimento. Romanos 12, verso 1. Paulo escreve o tratado doutrinário completo, termina no capítulo 11. No capítulo 12, ele vai começar a parte prática da carta, do livro de Romanos. E aí ele diz assim: rogo-vos, pois... Na verdade, a primeira palavra ali seria o pois ou o portanto. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Opa, então Paulo está dizendo, olha, as misericórdias do Senhor foram reveladas aqui. Primeiro ele apresentou a condição do homem de pecado e como tal condenado, falou da justificação por meio de Jesus, da santificação e do plano que Deus tem para a igreja e Israel. E aí Paulo diz, olha, diante dessas misericórdias que foram reveladas, apresentadas, eu faço um apelo. E é um apelo solene. E qual é o apelo? Que vocês agora apresentem os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, a oferta era um animal. Podia ser um cordeiro, dependendo da ocasião, um novilho, ou dependendo das posses,
uma ave, para que o sacrifício fosse aceito conforme as normas. Na nova aliança, esses novos sacerdotes, eles não fazem sacrifício, porque o sumo sacerdote, chamado Jesus, superior toda aquela instrução que tinha no Antigo Testamento, já apresentou um sacrifício que foi perfeito e eficaz, que valeu por todos, que foi Jesus com o seu próprio corpo. Agora, o nosso sacrifício, sabe qual é? O nosso corpo em oferta a Deus, que é o nosso culto. O nosso culto racional a Deus é o vosso corpo apresentado a Deus. Né? Então Paulo está dizendo, olha, nós, diante das misericórdias do Senhor, devemos apresentar a Deus, né, nosso corpo como sacrifício santo e aceitável a Deus, que é o nosso culto. É interessante que muita gente pensa que culto é cantar. Paulo não fala nada de música aqui. Né? E eu gosto de dizer isso porque a razão é muito simples, vocês sabem. Né? Que se fosse para cantar, fosse adoração, fosse a única coisa da vida, eu estava frito. Né? Não é só cantar. Esse momento que nós juntos aqui apresentamos a Deus os nossos cânticos que expressam a nossa fé, as nossas orações, faz parte. Mas Paulo está dizendo, o culto é muito mais do que isso. É a vida toda oferecida a Jesus. O culto se limita a domingo. A oferta do corpo não tem dia, não tem horário. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O meu corpo sendo oferecido a Deus. A minha vida. Isso envolve os meus pensamentos, envolve a minha fala, envolve o meu olhar, envolve o que eu escuto, envolve o que eu faço. Tudo está associado aqui. E isso é o meu culto. Então significa que tudo que você faz com o seu corpo deve ser feito como um ato de adoração. Já pensou? Você vai almoçar para a glória de Deus. Você vai descansar para a glória de Deus. Você vai trabalhar para a glória de Deus. Você vai ter um lazer para a glória de Deus. Você vai à igreja para a glória de Deus. Paulo usou outras palavras para ensinar a mesma coisa quando escreveu aos Coríntios. É um versículo que eu gosto muito. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa ou qualquer, fazer o quê? Para a glória de Deus. Então, o sacrifício aceitável a Deus é o nosso corpo. É o nosso corpo sendo oferecido a Deus. Onde tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, o meu propósito é agradar o Senhor. Mas também louvor e gratidão. Hebreus 13, 15, nós temos um verso aqui, que até já foi transformado em música, que nós cantamos. Né? Então, cantar, falar palavras de louvor a Deus é um sacrifício aceitável. Hebreus 13, 15 diz assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, sacrifícios espirituais também são os louvores, os agradecimentos do povo de Deus a Jesus, tanto individual como no coletivo. Né? A palavra louvor tem a ideia de falar bem, tem a ideia de elogiar, tem a ideia de reconhecer. Isso é sacrifício espiritual. Quando você reconhece a boa mão de Deus na sua vida, quando você se submete à autoridade dele, quando você aceita as adversidades e confia no plano eterno de Deus, quando você dá a ele a devida confiança para conduzir a sua vida, onde você expressa contentamento pelo que ele está fazendo na sua vida, quando você está satisfeito com ele e transforma isso em palavras de gratidão e de elogio, de falar bem de Deus. Isso é sacrifícios espirituais. Isso é privilégio. Mas também atos de generosidade são sacrifícios que Deus aceita, né? Onde você compartilha
em nome de Jesus, aquilo que Deus tem feito com você. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 4, 18, onde ele está extremamente agradecido pela generosidade da igreja em ter enviado Epafrodito até Roma, onde ele estava preso, com uma oferta que expressava a generosidade da igreja, para que ele pudesse se manter naquela situação ali. Filipenses 4:8, Paulo escreveu assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Né? Então aquele ato, aquela generosidade da igreja em socorrer, o apóstolo Paulo disse: olha, isso aí foi um culto, foi um ato de adoração de vocês. Né? E aqui esse versículo me ajuda muito a entender a participação na obra missionária. Né? Ver a obra missionária como um ato de adoração. Um ato de adoração, onde há uma expressão aqui, aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Né? E em Hebreus 3,16, também o autor diz: olha, não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Né? Atos de bondade como sendo sacrifícios que Deus aceita, né? Que chegam a Deus por intermédio de Jesus. Então, as nossas ações, quer sejam elas em palavras, em atitudes, em gestos, a música que nós ouvimos, a música que nós cantamos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nos motiva, tudo isso deve visar a glória do Senhor. Então, quando eu faço isso, confiando e dependendo da ação do Espírito, do poder do Espírito, de acordo com a vontade de Deus, expressa na palavra de Deus, é um sacrifício aceitável. Né? É algo que chega diante do Senhor. Sacrifícios espirituais sendo oferecidos por sacerdotes santos. Nós somos privilegiados, porque por meio do Senhor Jesus nós alcançamos algo que era impossível de acontecer. Mas agora Deus nos deu esse privilégio. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Você é sacerdote cristão. E por meio de Jesus, você pode oferecer a Deus sacrifícios agradáveis. E foi para isso que Deus te salvou. Deus tirou das trevas e trouxe para a luz, para que você pudesse ter essa experiência. Agora, Pedro reconhece que para aqueles que não creem, a pedra vai ser tropeço. Jesus vai ser uma pedra de julgamento. A rejeição, a incredulidade vai levar essas pessoas à condenação. Se alguém está andando no caminho, né, e não passa a crer na pedra viva, que é Jesus, essa mesma pedra vai ser testemunho contra essa pessoa. Mas para os que creem, Pedro diz: olha, é preciosa. Ela é aquela pedra de sustentação, a pedra angular, a pedra de esquina. Há uma discussão para entender onde é que ficava essa pedra, mas o fato é que era uma pedra importante e fundamental, que dava a sustentação necessária à construção. Né? Então Jesus é essa pedra. E a sua união com Ele te dá esse grande privilégio de você ser um sacerdote. Mas tem uma responsabilidade. Você agora deve oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus, por meio de Jesus. Você deve adorá-lo. Você deve ter como prioridade agradá-lo em todas as coisas. Né? Por isso, no versículo 4, logo no início, chegando-vos para Ele. Aqui não é um convite para a salvação, porque essas pessoas já foram salvas.
Mas é um apelo aqui para que você possa se aproximar e permanecer em comunhão íntima com o Senhor, porque Ele está edificando casa espiritual, e nessa casa você tem participação especial. Você é um sacerdote. Você foi habilitado, por meio de Jesus, a oferecer sacrifícios aceitáveis, sacrifícios agradáveis a Deus. Se nós formos o templo espiritual para essa presença de Deus, se nós formos um sacerdócio santo, aí nós vamos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Dia após dia, a nossa missão, o nosso propósito vai estar sendo cumprido. Nós entendemos essa posição como privilégio. Você entende isso como um privilégio? Você entende a sua responsabilidade? Quando você for para casa agora, de agradar o Senhor, de honrar o nome do Senhor, porque você é um sacerdote, ou sacerdotisa espiritual, santo, habilitado para oferecer sacrifício agradável a Deus. Isso é uma grande responsabilidade, decorrente de um grande privilégio. E nós encontraremos satisfação ao buscarmos a organização da vida a partir desse propósito. Se você tomar a decisão hoje à noite, eu disse, olha, eu vou mergulhar no mundo dos negócios e eu vou ganhar dinheiro. Isso pode até acontecer. Mas ainda assim, você não vai ser pleno. A sua vida não vai ser plena. Você pode decidir um monte de coisas e gastar a sua vida nisso, nos próximos anos. Mas nada disso vai te satisfazer. Sabe por quê? Porque Deus tem agora um propósito para você. Deus salvou você. Colocou você numa posição privilegiada para que você oferecesse a Ele sacrifícios agradáveis. A sua vida agora diz respeito ao seu relacionamento com Deus, por meio de Jesus. Isso é a razão da sua vida. Esse é o sentido. Talvez você não vai ser entendido pelas pessoas que convivem com você ou que partilham do ambiente de trabalho, mas você vai saber e vai experimentar grande prazer e satisfação na sua vida em conhecer e servir de uma forma agradável ao Senhor. Irmãos, a minha oração é que o Senhor nos ajude a entendermos essa nossa posição e essa nossa responsabilidade. Porque eu estou certo que isso vai transformar as nossas vidas. Vai nos tirar de uma situação medíocre, pequena da vida cristã e vai nos elevar para um outro nível, no sentido de experiência pessoal, de crescimento pessoal. Não de comparação com outros, nada disso. Mas de uma nova vida, um novo sentido para as nossas vidas. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá. E eu oro que Ele nos ajude a alcançarmos esse propósito de oferecermos a Ele sacrifícios agradáveis. Vamos orar. Pai Santo, eu quero dar graças ao Senhor pelo grande privilégio que nós temos de, por Tua graça, sermos unidos a Cristo, sermos pedras vivas, estarmos envolvidos nessa construção espiritual, nessa habitação espiritual, estarmos preparados, habilitados, por meio do Senhor Jesus, a oferecermos sacrifícios agradáveis ao Senhor. Antes de conhecermos o Senhor Jesus, isso era impossível. E nós queremos dar graças hoje à noite por essa mudança completa. Pedimos que o Senhor possa abrir a nossa compreensão para entendermos o Teu propósito e encontrarmos nele razão, sentido para a nossa vida. Muito obrigado a Deus por tão grande privilégio e nos conceda a graça para alcançarmos o
propósito, a responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Abençoe cada um dos teus servos a aplicar essa palavra conforme a sua necessidade e que essa aplicação possa trazer transformação. Oro grato em nome do Senhor Jesus. Amém.